Olá, meus alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Vamos falar de guerra? Só que essa é uma guerra diferente das outras. Por quê? Não foi uma guerra direta, um confronto bélico, e sim uma disputa no campo de vista político e ideológico. É claro que essa guerra esquentou em alguns momentos, mas ela entrou para a história com o nome de Guerra Fria. A Guerra Fria, gente, ela começou no final da Segunda Guerra Mundial, portanto, 1945. E ela se prolongou até 1989, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, que, por sinal, hoje, exatamente hoje, dia 9 de novembro de 2020, está completando 31 anos. Alguns autores citam o final da Guerra Fria em 1991, quando aconteceu a dissolução da antiga União Soviética. Porém, a maioria coloca mesmo que a Guerra Fria teria terminado com a queda do Muro de Berlim. A Guerra Fria, gente, ela ficou caracterizada por uma disputa entre duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos da América, defendendo o modo de produção capitalista, a economia de mercado, né? E de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defendendo o modo de produção socialista, a chamada economia planificada. Essas duas superpotências elas vão disputar entre si áreas de influência em vários pontos do planeta. Como elas não vão partir para o enfrentamento direto, essa guerra ela vai ser chamada de Guerra Fria. E por que elas não vão partir para o enfrentamento direto? Por um motivo simples. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, elas acumularam ao longo desses anos armamentos nucleares, capazes de se autodestruírem mutuamente em caso de enfrentamento bélico. Ou seja, dentro da Guerra Fria existia uma lógica, o chamado equilíbrio do terror, que dizia que não me destrua para não ser destruído. Era por isso que elas não se atacavam entre si. Mas a Guerra Fria, gente, esquentou em alguns momentos. Por exemplo, em 1950, a Guerra das Coreias foi um momento forte da Guerra Fria. Assim como foi também em 1959, na Guerra do Vietnã. Mas o grande medo mesmo da Guerra Fria era acontecer em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba. Aí sim, o mundo respirou com medo durante 13 dias de tensão. Por quê? Porque os soviéticos instalaram uma base de mísseis na ilha de Cuba e os americanos exigiram que os soviéticos retirassem esses mísseis de lá. E aí, realmente, a humanidade esteve a um ponto de uma guerra nuclear. Gente, só para vocês terem uma ideia, foram perguntar a Albert Einstein, conhecido cientista do século XX, quais seriam as armas utilizadas na Terceira Guerra Mundial. Ele respondeu que não sabia quais seriam as armas utilizadas na Terceira Guerra, mas que se houvesse uma quarta guerra, com certeza as armas usadas seriam paus e pedras. E olha que Einstein foi muito otimista, porque a quantidade de armas acumuladas, tanto pelos norte-americanos quanto pelos soviéticos, era suficiente para destruir a Terra não apenas uma única vez, mas aproximadamente 17 vezes. Como cantava uma música antiga da banda Eva, é o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, subiremos nós dois na Arca de Noé. Pois é, se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui gravando esse vídeo com certeza. Ainda bem que não aconteceu. Pois bem, além da corrida armamentista, né, a Guerra Fria ela também ficou caracterizada por essa disputa entre capitalismo e socialismo. Qual dos dois modos de produção, qual dos dois sistemas econômicos seria o melhor para a humanidade? Gente, além dessa disputa no campo de vista ideológico, né, a gente vê que a Guerra Fria ela também teve polarizações no campo de vista, por exemplo, militar. Por exemplo, em 1949, vários países aliados dos Estados Unidos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, com sede na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Por sua vez, em 1955, os países aliados da Rússia fizeram também o seu pacto, o chamado Pacto de Varsóvia, com sede em Moscou e que teve intervenções em vários países do leste europeu, como, por exemplo, teve intervenção
na Hungria, em 1956, na Tchecoslováquia, em 1978, e no Afeganistão, se bem que o Afeganistão já não é um país europeu, tá? Em 1978. Intervenções feitas pelos grupos soviéticos e a favor também dos soviéticos, claro, tá? É bom lembrar que o Pacto de Varsóvia ele foi extinto em 1991. Além dessa polarização no campo de vista militar, a gente vai encontrar também uma polarização no campo de vista econômico. Por quê? Com o final da Segunda Guerra, a Europa ela sai praticamente arrasada e destruída. É aí que entra o chamado Plano Marshall, um plano que consistia em ajudar os países europeus a se reconstruírem e que foi feito em 1948. Se você acha que os soviéticos ficaram para trás, está enganado. Eles também criaram a sua versão soviética do Plano Marshall, que foi chamada de Comecon, criada em 1949. Tá? Além de toda essa disputa ideológica, política, por que não dizer até partidária, entre capitalismo, socialismo, tá? Direita, esquerda, até parece o Brasil de hoje em dia, qualquer diferença não é mera coincidência. Além dessa disputa política e ideológica, nós vamos ter também dentro da Guerra Fria uma verdadeira caça às bruxas. Só que essas bruxas nada mais eram do que os comunistas. E é interessante porque isso vai acontecer nos Estados Unidos. Um cara chamado Joseph Packard, um chamado marcatismo, que vai perseguir artistas, cientistas, inclusive chega a mandar prender Robert Oppenheimer, um dos caras que foram os articuladores da bomba atômica norte-americana e que foi acusado por McCarthy de ser um agente secreto russo. Imaginem vocês o clima de histeria e de paranoia que aconteceu por conta dessa caça às bruxas, do chamado macatismo, e que foi uma das características desse período da Guerra Fria. A polarização ideológica, o combate ao inimigo. Guerra Fria essa, né, que como a gente já falou antes, ela praticamente vai chegar a esquentar em alguns momentos e vai colocar o mundo a ponto de uma grande guerra nuclear. Guerra Fria essa que vai ter implicações, por exemplo, até mesmo na corrida espacial. Só para você ter uma ideia, de repente o quê? Os russos eles vão mandar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Já os norte-americanos, por sua vez, vão conseguir mandar o homem à Lua. E assim, um país disputava com o outro quem conseguia fazer melhor, quem conseguia fazer a diferença, quem conseguia ter mais armas, mais poder, mais convencimento. E durante anos, o mundo ficou a ponto de ter uma hecatombe atômica por conta dessa disputa entre russos e norte-americanos. Você deve estar se perguntando, professor, e o Brasil? Como ficou nessa disputa? O Brasil ficou do lado dos Estados Unidos da América desde os tempos do governo do general Dutra, quando ele colocou na clandestinidade o Partido Comunista do Brasil. Tá? E isso é muito claro, inclusive, quando vai estourar, por exemplo, aqui no Brasil, o movimento militar de 1964, que, aliás, uma das desculpas, né, um dos argumentos, um dos pretextos para que esse movimento acontecesse, foi justamente o quê? O perigo do Brasil virar comunista, coisa que na prática nunca existiu. Uma vez que a gente sabe, o Brasil está muito mais para o lado da esfera norte-americana do que para o lado da esfera dos soviéticos. Pois é, gente. Então, basicamente, isso aí é o resumo que nós temos a respeito de Guerra Fria. Sem esquecer que 1945 foi também o ano das grandes conferências do pós-guerra. Yalta, Potsdam, São Francisco. E aqui eu gostaria de destacar que é na Conferência de São Francisco que é assinada a Carta de São Francisco, que vai dar origem à Organização das Nações Unidas, que veio substituir a antiga Liga das Nações e que tem como objetivo preservar a paz mundial e evitar que aconteçam novos conflitos internacionais. Brevemente, estarei mandando para vocês as fichas desse assunto. Leiam as fichas, assistam às aulas e espero que vocês tenham compreendido esse resumo que a gente fez sobre Guerra Fria. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos, fiquem em paz.
com o professor Zé Ricardo, com muita história para contar.